Meus amores, nós vamos começar aqui agora então, gente, a nossa segunda aula. Quem assistiu o vídeo de ontem, comenta aqui embaixo. A nossa primeira aula foi sobre o tomate, os tipos de tomate. Eu espero que vocês tenham gostado muito, viu? E hoje a gente vai falar sobre verduras de folha, que são muito comuns nos restaurantes. Num curso de salada não pode faltar. Falei para vocês ontem, vou falar para quem não assistiu. Tenham uma agenda ou um caderno para vocês anotarem as coisas, os ingredientes, o modo de fazer e as observações de cada aula que a gente vai ter. Feito isso, então, nós vamos começar aqui, mas antes você vai abaixar sua cabeça, agradecer a Deus, pedir a Ele que você tenha um bom dia de trabalho. E lembrar que você está fazendo essa salada para sua mãe, para alguém que você gosta muito comer. Então, você vai fazer com muito carinho e com muito amor. Então, gente, vai dar tudo certo. Hoje nós vamos fazer salada de couve, salada de alface crespa e salada de espinafre. Existem outros tipos de folha também, vários tipos de alface, alface roxa, alface lisa, alface americana. Nós vamos fazer no decorrer do curso, mas hoje serão essas três. Aqui eu estou utilizando 2 molhos de couve, um de alface e um de espinafre. Vou deixar, gente, todos os ingredientes por escrito para vocês aqui na descrição. Pode ficar tranquilo, vai anotando só as observações aí no seu caderninho. As pessoas só fazem alface e couve no restaurante, principalmente quando é sem balança ou quando é marmitaria, e esquecem que existem as outras folhas. Às vezes você não tem muito costume de ir no sacolão, você já tem um fornecedor de folha, por exemplo. Então você combina com ele, tantos alface e tantas folhas por dia, e ele traz para você. E aí você não vai no sacolão, não vê outras coisas e não faz para o seu cliente. Então, gente, se apeguem a uma coisa. Você precisa diversificar. As pessoas não querem a mesma coisa todo dia. Você precisa de apresentar coisas novas para o seu cliente. Então, existem essas 3 opções que eu mostrei aqui para vocês hoje, mas existe o almeirão, existe a selga, existe a chicória, tem a mostarda, tem a taioba, que inclusive, gente, eu já ensinei para vocês a como fazer ela refogada aqui no canal. Então, se atentem a isso, tá bom? Traga novidade e diversidade para o seu cliente. Olha só, gente, aqui eu já lavei tanto a minha couve, quanto o meu alface, quanto o meu espinafre em água corrente. E coloquei eles nessa bacia aqui. E acrescentei 3 litros de água em cada um. Foi o suficiente para poder tampar aí. Mas a quantidade vai depender do tamanho do seu molho do alimento e também da bacia que você está colocando. Aqui eu tô passando para vocês as minhas quantidades. É muito importante vocês lavarem em água corrente uma primeira vez para tirar o excesso de terra, de sujeira mesmo que fica no alface, antes de colocar de molho, no alface e em todas as outras verduras. Então, feito isso, eu vou colocar o produtinho que eu tenho aqui. Esse produto, gente, eu comprei no supermercado. É super baratinho, custa em média 8 e pouquinho, menos de 10 reais. E aí você encontra até mais em conta. Esse eu comprei no supermercado, mas lá no restaurante a gente não utilizava esse, a gente utilizava um outro, que eu até esqueci a marca, e ele era em pó. Mas tem em pó, tem líquido, tem pasta, tem tudo enquanto é jeito. Aí você pode ver qual você gosta mais, qual é mais em conta para você, qual é mais indicado, se você tem um restaurante, qual vigilância sanitária recomenda. É bom você olhar tudo isso. Se você tiver um restaurante, gente, e você for fiscalizado, a vigilância sanitária vai te perguntar qual produto você usa para higienizar suas verduras. E aí você tem que apresentar para ela. Então é importante você ter e usar no restaurante e em casa também. Tem umas outras misturas caseiras também que o pessoal faz. Você pode lavar do jeito que você achar melhor. O importante é você fazer a lavagem do alimento. Mas no restaurante eu indico você ter um produto próprio. No caso, esse aqui é um produto próprio para lavagem de legumes, verduras, frutas, hortaliças e etc. No próprio frasco do vidro, fala que a gente tem que colocar para cada litro de água uma tampinha do produto e deixar por 10 minutos. Então, se aqui eu estou utilizando 3 litros de água, eu vou colocar 3 tampinhas em cada recipiente. Então, eu vou colocar o meu produto aqui, vou deixar agir. Enquanto isso, a gente vai picar as outras coisas que a gente vai precisar na aula de hoje. O espinafre, ele vem assim, ó, com talos maiores e outros menores. Olha como que a gente fez para facilitar aqui. Os talos mais grossos a gente tirou, que é a ponta, e deixou os talos menorzinhos junto com a folha. Mas a gente vai picar o espinafre todo, viu? É legal você trocar assim, ó, tirar o... Olha como é que esse talo é mais fininho. Esse você pode deixar. Agora, aquele mais grosso, você tem que picar ele bem fininho. Até ralar no ralo, às vezes, é interessante. Então, por isso que a gente separa, para poder picar separado. Mas depois a gente vai colocar tudo junto, tá?
Se você vende a comida na balança, é muito importante você não descartar o talo, porque é o que vai pesar e o que vai te dar lucro. E se você vende sem balança também, porque aí você vai ter mais alimento, não vai perder nada, vai ganhar mais. No vídeo de ontem, gente, eu mostrei para vocês como utilizar o kiwi para enfeitar a sua salada. Eu utilizei apenas um kiwi e enfeitei toda a travessa de tomate. Então aqui a gente também vai utilizar a fruta junto com as folhas. Além de ficar muito bonito essa questão da cor, o seu self-service ele fica bem colorido. É uma opção também porque você utiliza pouca fruta. Então, às vezes eu escuto muito pessoas falarem que não conseguem colocar fruta no self-service porque é caro. E realmente é mais caro mesmo, dependendo você não consegue colocar. Mas só um pouquinho para decorar é muito importante, porque vai valorizar a sua salada. Então, aqui hoje eu vou ensinar para vocês as folhas junto com frutas para decorar. Eu tenho aqui, ó, um cacho de uva da mais simples que eu comprei, com semente mesmo. Tem ela sem semente também, você pode comprar. É muito boa. Tem uma mexerica e meia bandejinha de morango. Já esterilizei, gente, todas as frutas e agora a gente vai picar. A mexerica, a gente vai apenas separar os gomos dela. E olha só, gente, depois nós vamos partir a nossa mexerica para ela render mais. Vou mostrar para vocês um truquezinho aí, tá bom? Se você estiver fazendo no restaurante sem balança, você vai partir ela igual eu vou te mostrar. Se você estiver fazendo no restaurante com balança, não precisa de partir, porque você quer que o seu cliente pegue ela inteira mesmo. Quanto mais ele comer para pesar, melhor. Mas, se você quiser que ela rende, é só você partir ela. A uva, a mesma coisa. Se quiser que rende, parte no meio, tá bom? Meus amores, é muito comum, gente, o pessoal enfeitar a couve com laranja. Mas hoje eu vim trazer essa opção da mexerica pra vocês. Vocês vão gostar bastante. Meus amores, o morango a gente vai picar ele assim, ó, em 4, tá bom? Todo picadinho, que é para render bastante, dá para você decorar aí de uma forma bem bonita. Olha só, meus amores, então, nós vamos deixar agora, acabar de dar o tempo aqui das nossas folhas, vamos enxaguar em água corrente para tirar todo o produto. Aí você vai deixar escorrer, tem que deixar escorrer, viu? É muito importante você deixar a sua folha escorrer, não picar ela cheia d'água. E aí depois a gente volta para continuar. Já lavei tudinho e tá aqui escorrendo no meu escorredor. Vou falar algumas coisas para vocês que é muito importante. Não pulem o vídeo, assistem tudinho, porque no decorrer do vídeo eu dou várias dicas, tá? Por exemplo, o que que faz a sua alface ficar preta? Apertar o alface muito quando você vai picar. É você colocar sal no alface e ele vai desidratar, vai soltar toda a água, vai murchar e vai ficar preto. E é você deixar ele com água para você poder picar. Por isso que é muito importante tanto o processo de lavar o alface, quanto o processo de deixar toda a sua verdura escorrer também. Olha só, quando eu levanto aqui, levanta aí, mãe, por favor. Olha aqui, não sei se está dando para ver, mas tem uma água aqui, ó, no fundo da minha travessa, tá vendo? Essa água saiu do alface. Se você não coloca essa travessa por baixo, coloca o alface no escorredor e deixa em cima da pia ou dentro de uma vasilha que é maior, não vai fazer sentido nenhum, porque o escorredor vai estar em contato com a água. Então, ele tem que ficar mais alto, ó. Tem que ficar alto, tá? Para que a água, ela fique no fundo da sua vasilha e não fique mais em contato com a sua verdura. Então, agora nós vamos aprender a picar cada verdura. Nós vamos começar colocando uma folha de alface para um lado, uma para o outro lado. Essa forma de montagem, gente, vai facilitar na hora de você fazer o rolinho, para você poder enrolar o seu alface para você picar. E agora, gente, vocês vão enrolar o alface e depois partir ele no meio, que é pra ficar um rolinho mais grosso pra poder picar, bem apertadinho. Meus amores, vocês viram? É importante fazer dessa forma, porque senão o alface fica mais grosso em cima e embaixo fica só as pontas ralinhas. E você nem consegue segurar direito. Então, se você distribuir uma folha para um lado e outra para o outro, o alface fica da mesma grossura. E aí você consegue segurar e picar melhor. Olha só.
Já falei pra vocês aqui que a faca da saladeira tem que ser bem amoladinha. Inclusive, eu vou comprar uma pedra pra poder mostrar pra vocês como se amola a faca, porque eu tô sem pedra aqui em casa. Isso é muito importante, todo restaurante tem que ter, e toda casa também, porque é super baratinho. Aqui a gente tá sem. Olha só, como minha mãe já tem mais prática, olha como ela pica com facilidade. Você tem que segurar o molho de alface bem na pontinha da mão e ir cortando. E aí o seu alface vai sair todo fininho. Mas minha mãe não está apertando o alface, gente, ela tá segurando com a mão leve, com delicadeza. Mas isso exige um pouco mais de prática já. Se você não consegue cortar assim, eu vou te mostrar uma outra forma na tábua que você pode cortar também. Olha, gente, como fica fininho o seu alface. Como ele fica verdinho, como ele não fica feio amassado. Tá vendo? Perfeito. Isso é com a prática. Se você não conseguir picar assim de início, não tem problema, pode picar na tábua também. Mas, para picar desse jeito, é importante que a faca esteja bem amoladinha. Olha só, você vai juntar, juntei todo o restante do meu alface aqui. E aí eu vou, apoio a minha mão, seguro ela por cima do alface, bem com a mão bem leve, não pode apertar. E vou cortando, bem fininho, tá vendo, gente? É importante você segurar mais próximo da faca. Olha o dedo da minha mãe onde que tá, bem próximo da faca, pra você conseguir cortar bem fininho. Não tem segredo, gente. A gente já teve várias saladeiras que passaram pelo restaurante e picavam o alface grosso, enorme, de qualquer maneira. Fica muito feio, fica desagradável para o cliente. Parece que foi feito, né, sem nenhum capricho, e foi mesmo. Peça a sua saladeira para que ela pique as suas verduras bem fininhas, porque quanto mais ela picar, mais prática ela vai ter, não demora. Olha só para vocês verem como que a gente pica bem rapidinho. É só a questão da faca mesmo. E aí o seu cliente vai ver o capricho no seu corte e você vai estar um passo à frente dos seus concorrentes. Então eu vou picar o alface aqui e depois a gente vai picar o espinafre. Meus amores, o espinafre nós vamos começar ele pelo talo. E aí você vai utilizar esse ralo aqui mais escurinho que eu já mostrei pra vocês no vídeo dos equipamentos. E aí você vai ralar o talo do espinafre. Olha só, gente, como que é fácil. Dá uma pausa aí, mãe. Deixa eu mostrar, pessoal. Olha como que sai, gente, as filetinhas de espinafre fininhas. E pode colocar junto picadinho com o seu espinafre que fica ótimo. Não tem problema nenhum. E aí você não vai desperdiçar o talo. Se você vender na balança, no quilo, você vai estar pesando esse alimento e aí você não vai estar perdendo nada. E se você vender sem balança também é importante, porque seu alimento vai render mais. Então façam dessa forma, tá? Depois de picar o talo aqui, ó, nós vamos picar as folhas. Olha, gente, colocamos numa vasilhinha aqui pra vocês verem, rende 1 xícara. E a gente coloca separado das folhas, porque a gente coloca por cima depois pra enfeitar. Vocês vão ver como que é. As folhas não tem erro, você vai juntando tudo na sua mão, fazendo um moizinho, depois você vai picando. Vou mostrar pra vocês aqui. Faz um moio de uma quantidade aproximadamente que você consegue segurar bem firme, porém sem amassar. E vai picando também com a faca bem amoladinha, com o dedo mais próximo da faca, para você conseguir medir a espessura, para ficar bem fininho. O espinafre, gente, eu indico vocês a cortar na tábua. Não tem como cortar na mão. Na verdade, gente, até tem como picar sim, porém é um pouco mais difícil, pelas folhas serem irregulares. Não é igual a folha do alface ou da couve. Mas se quiser picar na mão também dá. Mas eu indico pra vocês, ó, picar assim na tábua. Além de você não forçar o seu pulso, você vai conseguir um corte mais padrão. Olha só como que fácil, não tem segredo, olha como fica bem fininho. Nós vamos picar o espinafre todo aqui. Depois que você já começou a picar, ó, aí fica mais fácil, porque fica parecido com a couve. Mas o início do espinafre, onde que tem aquelas pontinhas, é mais difícil de você conseguir cortar. Olha como é que minha mãe pica com facilidade, porque ela já tem mais prática, tá bom? Mas eu não recomendo vocês a picarem assim, não. Vai forçar bastante o pulso, principalmente você que tá no começo, e aí pode ser que você não consiga picar todos os dias. Meus amores, agora a couve, gente. A couve, ó, depois de bem lavadinha, esterilizada, escorrida, você vai colocando uma por cima da outra, bem organizadinho, fazendo um montinho. Feito isso, o que você vai fazer? Acertar as pontinhas da sua couve. Você vai deixar ela bem retinha, que é para facilitar na hora de ralar. Essa dica é muito importante, gente, senão você não consegue. Esse pedaço que você tira, olha o que você faz. Coloca por dentro da sua couve, agora sim. E aí você enrola. Não precisa de tirar os talos, porque assim como o espinafre, o talo vai ser ralado bem fininho, que o seu cliente nem vai perceber. Além de que o talo também tem nutrientes, tem vitaminas, então é importante você utilizar todo o seu alimento. Feito o rolinho, gente, você segura bem firme e olha só.
Olha, meus amores, levanta aí a couve, mãe, pessoal ver. Como que fica fininho, gente. Meu Deus, essa couve aqui, no dia que tem feijoada, não tem couve que chega. Depois a gente vai temperar ela aqui com azeite e com os outros temperos. E olha só, com talo também. Então façam dessa forma aí. Minha mãe tem prática aqui, ela consegue picar na mão igualzinho fica no ralo, fino, mesma coisa. Mas eu indico para vocês, para não cansarem, para picar no ralo mesmo. É a forma mais simples que tem. Mais rápida também que picar na mão e fica tudo uniforme. Então pode fazer, tá bom? Olha, gente, minha mãe vai ralando até quase no finalzinho, ela vai acabar de ralar aqui. E aí, às vezes você tá ralando aí, quando vai chegando no final, vai ficando sem jeito. Você para, enrola novamente, aperta, junta e aí continua ralando, que você não precisa de perder nada, vai ralando até o final. Esse pedacinho que sobrar, se você não conseguir ralar ele, você coloca ele no meio do outro moe que você vai fazer, tá bom? Que aí vai ser ralado tudo junto. Meus amores, olha só. O espinafre, gente, nós não temperamos ele, porque o espinafre, ele não é tão resistente assim, o espinafre, o alface, como a couve. Se nós temperarmos ele vai ficar murcho com aspecto de preto, porque a nossa comida ela fica exposta no self-service. Então, você coloca ali 11 horas, mas fica até as 2, que é quando a gente serve almoço, de 11 às 2 geralmente. Então, não tem como temperar. Se você estiver fazendo em casa, você pode temperar, tá bom? Mas para restaurante, salada de alface e espinafre, nós não temperamos. A couve a gente tempera com azeite e alho frito. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite e 1 colher de sopa de alho frito. E aí, eu vou mexer bem. Olha, meus amores, que lindo, gente, que ficaram as nossas verduras. E aqui, ó, a gente vai usar a uva para enfeitar o nosso alface. Então, você vai colocando em volta tudinho da vasilha. Olha que charme que fica, gente. E não tem segredo. Não tô utilizando nenhum ingrediente caro, nenhum ingrediente difícil de encontrar. Eu apenas estou fazendo a minha salada com capricho, com amor, com atenção, com respeito com o cliente. E olha só que lindo que fica. Vou colocar aqui em volta do alface todo. Depois a gente vai colocar o morango no espinafre. Olha que lindo que fica, como valoriza a sua vasilha. Eu já falei na aula de ontem que eu indico para vocês que têm restaurante comprarem as suas vasilhas de louça branca, que fica bem bonito, ou transparente de vidro, que também fica bom, dá para ver a lateral da sua salada. O formato da vasilha que eu indico para vocês é esse oval. Ele fica lindo quando você monta no self-service. Fica mais bonito do que a redonda e do que a quadrada. A vasilha redonda, gente, ela não encaixa muito bem, então fica feio. Seu self-service fica sem encaixe. E a retangular, às vezes, ela não tem um desenho tão bonito assim, não tem os bicos que essa vasilha oval tem. Olha que charme que fica, que lindo que fica você apresentar assim. Então, eu indico para vocês. Outra coisa, não façam só um tipo de verdura no restaurante de vocês. Façam todos. Alface, couve, acelga, rúcula, espinafre, almeirão, chicória. E aí, gente, se você faz só alface, a partir de hoje você vai variar. Então, se você tem uma vasilha grandona, você vai ter que fazer um investimento, comprar as vasilhas menorzinhas para você poder fazer dessa forma. No mesmo dia, você vai ter várias verduras para oferecer para o seu cliente. E aí, ele escolhe qual que ele vai preferir. Meus amores, depois dessas transformações que você vai fazer na salada do seu restaurante, eu tenho certeza que as suas vendas vão aumentar. Comenta aqui embaixo, gente, se vocês já estão fazendo as transformações aí no restaurante, porque é para isso que esse curso está servindo, viu? Para ajudar você que não tem uma profissão a se tornar uma saladeira profissional e você que tem um restaurante, melhorar o seu negócio aí e estar um passo à frente dos seus concorrentes, tá bom? Então, agora vamos colocar no espinafre. Meus amores, olha que lindo, gente. Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. O pessoal costuma enfeitar a couve só com laranja. E essa ideia da mexerica é sensacional, fica lindo. Todos os clientes elogiam. Falam, olha que legal, mexerica, também combina, não é só laranja. Então, você pode enfeitar de várias formas. Depois eu dou a dica pra vocês de outras formas de enfeitar, mas hoje eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Corta o gominho da mexerica,
ao meio. Aí você coloca uma parte com ela aparecendo o lado de dentro para ficar mais amarelinho e a outra parte o lado de fora da mexerica. E aí dá esse contraste de cor e fica lindo, um espetáculo. Pode fazer assim que seus clientes vão aprovar, tá bom? Oi, gente, mas não é pra fazer só assim não, tá? Que às vezes eu tô indicando aqui agora, tem muita gente que assiste o canal aqui e que é saladeira e trabalha como auxiliar, porque vocês comentam aqui embaixo, eu fico lendo os comentários, né? Então, não é porque eu ensinei a fazer assim que você vai agora só fazer dessa forma. Você pode variar. Um dia você coloca a mexerica inteira, no outro dia você inteira, que eu falo é sem partir, igual a gente tá fazendo aqui. No outro dia você coloca a laranja, no outro dia você coloca sem a fruta, cada dia de um jeito, tá bom? Aqui é só uma base pra vocês. E aí, gente, olha como que a nossa salada ficou linda, toda enfeitada. E tem pessoas que gostam de fazer aqueles patinhos de melão com morango. E tem pessoas que gostam de fazer flores, esse tipo de coisa. Aí vai do seu restaurante, do seu gosto, do seu patrão, se ele gosta ou não. Lá no restaurante a gente não gostava muito desse tipo de enfeite. Eu acho que isso combina mais para uma mesa de Natal que você tá fazendo, uma mesa de aniversário, porque aí é realmente uma decoração diferenciada que você vai fazer. No restaurante, no dia a dia, eu acho que você tem que fazer uma decoração sim, com capricho aí para o seu cliente, porém algo comestível, algo que seja comum do dia a dia. E aí, meus amores, olha, gente, que lindo que fica. E é apenas uma mexerica. Então, pode fazer aí que seus clientes vão aprovar, vai ficar bem bonito, tá bom? A fruta o cliente vai servir junto com a sua folha. Então, você não vai perder essa fruta aqui, vai ser tudo vendido. E aí vai dar certinho. Meus amores, vou dar mais uma dica pra vocês, gente. Às vezes você vai e faz o seu alface e coloca ele todo na travessa e monta de uma vez só. E aí, à medida que seu almoço vai passando, né? Por exemplo, se você monta o seu self-service 11 horas, quando for 12h30, já vai estar bem bagunçada a sua salada. Então, em vez de você fazer uma travessa grandona de alface, o que você pode fazer? Duas menores. Quando for 12h30, você vai lá no seu selves, retirar a sua vasilha que já vai estar acabando e colocar outra. As pessoas que chegarem no seu selves mais na parte da tarde, elas vão encontrar a salada impecável. Então, em vez de você montar em uma travessa grandona, você vai montar em duas menores e fazer a substituição. Então, a sua salada vai ficar bonita o tempo todo. Isso é uma dica muito importante que os restaurantes não costumam fazer. A saladeira faz apenas uma vez. Não dá tanto trabalho assim. Você consegue montar duas travessas de cada, tá bom? Isso é muito importante. Olha que lindo, gente. A salada e os legumes do seu restaurante é o que vai te dar mais lucro. Porque carne é caro, queijo é muito caro, acompanhamentos alguns são caros. Então, é isso aí que vai ajudar no lucro do seu restaurante, tá bom? Se vocês estiverem gostando, então, meus amores, compartilhem a aula, porque eu só vou continuar esse curso se tiverem pessoas assistindo, compartilhando, deixando o seu like, porque dá trabalho pensar em todo o conteúdo, fazer todas essas saladas para vocês, tá bom? Muito, muito obrigado mesmo, de coração, a todo mundo que vem acompanhando aí o crescimento do canal. Meus amores, olha só, esquecemos, gente, do talo, que eu coloquei ele ali em cima do micro-ondas. Você vai colocar ele aqui agora por cima do seu espinafre. Uma outra coisa também que você pode fazer, que fica um charme, é colocar um pouquinho de vinagre aqui no seu talozinho e colocar uma colher para o cliente servir. Vai virar uma conserva. Fica muito bom também, muito legal essa ideia, tá bom?